Oi, princes, oi, minha gente, oi, meus amores, tudo bem? De todo dia, vocês sabem, né? Mês de dezembro. E hoje eu quero bater um papo com vocês, vou colocar vocês assim aqui comigo, tá? O papo hoje é um pouco tenso, mas eu quero muito conversar com vocês sobre isso. Eu sou muito forte, tá, gente? Sou bem forte, sou uma pessoa que não choro muito fácil, a não ser que seja uma coisa muito assim, né? Mulher, você sabe, né? Tem uns dias já que eu tô passando por uma situação assim que eu não achei que ia chegar no que chegou hoje, exatamente hoje. Por isso até que eu tava bem, né? Tô gravando vídeo bem animada esses dias, tal. Mas hoje eu acordei e eu tô assim porque eu me segurei o dia inteiro, sabe? E pra quem me conhece há bastante tempo, na verdade eu sempre dei trabalho pra minha mãe, né? Em questão de enfermidade e tal. Desde quando eu nasci, ela fala que eu sempre dei trabalho. E quando eu tinha uns 11 anos, eu tive uma doença bem rara, assim, que na época todo mundo ficou preocupado porque eles achavam que eu não ia aguentar na época. Muita gente me segue sabe dessa situação. Eu tive tuberculose na carne, porque os médicos falam que a minha BCG não foi dada certo, alguma coisa deu errado. Então, eu fiquei perto de uma pessoa com tuberculose no pulmão normal e acabou que pela BCG eu não foi pro pulmão, e mais foi pra carne. Foi o que eles explicaram pros meus pais na época. Passei um processo bem delicado na época, fiquei bem mal. Mas passou, né? Graças a Deus. Muita gente orando por mim. E eu creio que naquela época eu fui curada mesmo, porque não tinha um remédio assim para esse tipo de doença. E quando eu engravidei do Eric, apareceu um problema estranho em mim, no meu seio. E quando ele estava com 6 meses, eu fui encaminhada para a Unicamp de Campinas. Fui, eu tive que fazer cirurgia grávida dele. Não podia, né, por causa da anestesia, mas eles não deram anestesia para eu dormir, deram só local, mas não pegou porque estava bem inflamado. Eu sofri muito. Eles queriam tirar o Eric, a gente não liberou porque poderia ser que ele não aguentasse por ser tão novinho. Então eu preferi fazer a cirurgia com ele na barriga e tomar anestesia local. Mas mesmo assim eu senti muita dor da cirurgia porque estava muito inflamado. Eu senti muita dor na época, eu lembro como hoje. Mas aí passou, né? Passou assim, a cirurgia. Mas eu fiquei me tratando em Campinas, eu morava em Guarulhos na época, tive pra casa da minha mãe. E aí eu fui pra Campinas, fiquei lá, indo e vindo, né? Porque eu tinha que estar lá a cada 15 dias que eu fazia o pré-natal na área de risco. Então era obrigatório a cada 15 dias, eu não me lembro muito bem. E quando eu tive o Eric, ficou fazendo tratamento e tal. E deu uma melhorada, né? Consegui amamentar tudo. Mas eu continuei fazendo o acompanhamento lá, na Unicamp, em Campinas. Ah, eu esqueci de falar que quando eu tive o problema da tuberculose, eu me tratei no Boldrini de Campinas. E quando eu fui encaminhada para a Unicamp, a Unicamp pediu carta do Boldrini para saber qual foi
esse problema que eu tive com 11 anos, se tinha alguma coisa a ver com o seio. Aí, depois que o Eric nasceu, eu acho que eu tive umas 2 vezes, assim, bem... não tão forte quanto veio quando eu tava grávida do Eric. E aí, quando foi na gravidez do Nicolas, me deu de novo. Mas, como eu já sabia o que era, né? Já tinha feito biópsia, tudo, não tinha dado nada, assim, de maligno. Mas era um problema que nem os médicos sabiam me falar o que era. Eles não sabiam. Eles falam que é fibrose na pele. Mas não fala assim, você tem isso. Câncer não é. Então, eles falaram que era isso. Depois que o Nicolas nasceu, depois de 1 ano, mas me deu muito forte. Muito forte, que veio pra muita febre, muita dor. Ficou muito horroroso o meu seio no meio, porque o problema é aqui no meio. E nessa época, todo mundo ficou muito desesperado, porque tava meio estranho, entendeu? Muito estranho. Aí eu voltei pra Unicamp, eles falaram que eu tinha que procurar um cirurgião plástico, porque como não era caso de câncer, que ele já tinha tudo lá, meus documentos, meus exames, eu ia me tratar lá. Eu ia fazer a cirurgia lá. Mas se eu quisesse procurar um cirurgião plástico, seria melhor, porque eu teria que limpar essa área. Eu tinha que tirar toda a cicatriz, que a minha cicatriz, ela tava chegando já perto da auréola, assim, das duas, entendeu? Tá assim o seio, então pegando tudo isso aqui, que ela vai aumentando, vai tipo... É uma coisa estranha, sabe? Aí ela tava bem grande. Então, acho que por causa dessa cicatriz muito grande, aí veio muito pesado, veio muita inflamação, e eu sofri demais, sofri muito. E quando eles falaram que eu tinha que procurar um médico, eu lembrei que eu tinha conversado com uma amiga minha do interior de São Paulo, que ela falou que era um médico de muita confiança da família, que é a Nádia. Beijo, Nádia, saudade, amiga. E aí a gente foi, né, em busca desse médico. Ligamos no consultório, tudo. Marcamos, e era 3 horas de distância de Campinas. De São Paulo dava um pouquinho mais da cidade do médico. Passamos no médico. Quando ele olhou, ele ficou assustado, porque toda vez que eu passo em algum médico, assim, que nunca tenha visto o meu caso, nunca tenha me atendido, eles ficam muito assustados, sabe? Porque é muito estranho mesmo. É uma coisa muito feia quando tá na fase do que ataca, assim. Quando eu fui ao médico, conversei com ele, ele viu tudo, ele disse que eu teria que ficar 7 dias tomando um antibiótico, tal, para poder diminuir a inflamação, para ver se poderia fazer a cirurgia em 7 dias, porque eu precisava com muita urgência. Tava me dando muita febre na época. E muita dor também. Aí tá. Eu voltei pra casa, fiz todos os exames que ele pediu, tomei todo o remédio. A gente tinha marcado já para 7 dias a cirurgia. E eu tava bem já tinha melhorado bem a febre. E a gente fez a cirurgia no dia que ele marcou. E quando eu fiz a cirurgia, passou, acho que não foi uma semana, abriu a cirurgia. De uma cicatriz que era mais ou menos desse tamanho, ele conseguiu deixar desse tamanho. Ficou muito bem feito, ficou muito boa. Só que por eu ter feito muita cirurgia, eu acho que na época eu fiz do Eric pro Nicolas, eu fiz umas 3, 4 biópsias. Então minha pele do seio tava muito fininha, sabe? E abria. Então esse negócio de abrir e fechar por causa da inflamação, ficava uns buracos, sabe? Vazava, essas coisas, é nojento falar, mas era assim. Então a pele tava muito sensível, muito fraca. Quando ele fez a cirurgia, que ele limpou,
limpou tudo por dentro, não ficou nada. Ficou bem mesmo livre do problema e da cicatriz, que eu tenho problema com a cicatriz. Aí abriu, em menos de uma semana abriu. E aí eu voltei pro médico de novo, ele olhou e disse que não poderia fechar novamente. Por quê? Porque a pele estava muito sensível, estava muito fina. Se ele fosse colocar mais um ponto ali, poderia ser que ia abrir de novo. Então ele falou, ele me passou o jeito que eu teria que ficar, tudo bonitinho, eu fiquei. Não podia molhar, porque como ele raspou tudo, limpou tudo dentro, ficou tipo oco, sabe? Você separava os seios assim, você via oco dentro. Mas eu não me importava, porque eu tava, sabe como parece que você tá livre daquilo? Eu tava muito feliz na época, abriu tudo, doeu um pouco, eu lembro, mas ardia assim, sabe? Quando se eu fosse tomar banho, pingava alguma coisa, ardia demais. Mas eu tomava todo o cuidado pra não molhar e não doer, né? Porque eu não queria que doesse. Aí passou, fiquei muito bem mesmo. Eu só fiquei acompanhando, fazendo acompanhamento com a ultrassom, que eu fui desde a Unicamp, eu tinha que fazer isso, ultrassom, mamografia. Aí eu fazia tudo bonitinho, todo ano eu fazia uma mamografia e 2 ultrassom, que era a cada 6 meses. Aí quando foi o ano passado, o ano retrasado, eu fiz a mamografia e a ultrassom. E passei no médico, em um médico mastologista. Aí me deu um problema no final do ano, tá uma dor aqui embaixo nas costelas. E eu fiquei com febre, tudo por causa dessa dor. Eu tava em Guarulhos, na minha sogra, passei na emergência uns 3 dias bem ruim. E passou, né? Tipo, tomei os remédios e passou. Quando a médica do hospital aqui de Guarulhos me deu alta, falou, ó, você procura um médico, seu médico, pra ver o que é mesmo a fundo. Porque não é normal, a gente não achou nada e você tava com febre e tal. Eu falei, tá bom. Eu fui no meu médico, assim que a gente chegou em casa, no outro dia eu já fui no meu médico de rotina. E levei todos os exames do ano, papa, esses exames todos que eu fiz no hospital. E levei a mamografia e a ultrassom do ano, pra ele ver, que eu gostava muito desse médico. Quando ele viu, ele foi abrindo tal, e ele me perguntando como foi a dor, que não sei o quê. Aí quando ele abriu o meu ultrassom e a minha mamografia, ele ficou assustado, espantado e ficou meio que nervoso assim comigo, sabe? Ele falou, por que você me trouxe antes? Eu falei, porque esse exame é o mastologista que me passou, e ele já olhou, ele disse que eu tô bem, eu só trouxe pro senhor dar uma olhada junto com todos os meus exames. Aí ele ficou todo desesperado, falando que se eu sabia o que era Bihards 4, se eu sabia que isso poderia ser câncer, que não sei o que, e eu toda assim, eu tava até com roupa de academia, porque eu passei lá rápido no médico, eu tava indo pra academia, aí ele me deu esse susto. Me encaminhou com urgência pro Dr. Arnaldo aqui em São Paulo. E eu já fiquei toda desesperada, meu Deus do céu. Eu já liguei pra minha mãe, pro Nilce, já fiquei toda desesperada. Fiquei uns 3 dias, eu vou falar bem a verdade, fiquei uns 3 dias assim, só de pijama, não conseguia levantar, eu só chorava, muito, porque eu fui pesquisar Bihards 4, é quando você já tá em processo bem avançado do câncer. Fui pro hospital, o médico olhou, também ficou assustado, o chefe lá do Dr. Arnaldo. Aí marcou a cirurgia, só que nesse intervalo da cirurgia, o médico... eu fui atrás de outros exames, né? Porque a gente já ficou desesperadíssimo em casa. O Nilson, meus pais, minha sogra. Aí ela conseguiu um exame no Fleury pra eu fazer uma punção. Que eu já tinha feito punção outras vezes, mas não tinha necessidade de eu fazer dessa vez, na minha cabeça, porque não tinha nada. Aquilo ali era eu tenho muito cisto no meu seio, eu tenho 13 e outro tenho 9. Mas é normal, porque meu peito foi mexido muito, então é normal. Então eu só preciso ficar acompanhando pra não dar problema pior, né? Mas o cisto sinto muita dor quando eu tô na época do mês, assim, sabe? Naqueles dias do mês, eu sinto muita dor, incha muito, mas é normal, pra mim é normal. Quando ele olhou, aí ele me deu um susto e eu fiquei assustada. Aí eu fui pro hospital, no Dr. Arnaldo, fiquei mais assustada ainda. Aí quando foi que eu fiz a punção, a médica me tranquilizou. Uma médica muito boa mesmo. Ela disse que eu poderia descansar, que não era nada, nada.
que não sabe nem por que ele marcou uma cirurgia, mas que eu poderia ir no dia da cirurgia pra eu não perder o acompanhamento, porque lá é um hospital muito bom. E eu fui, só que meu coração tava tão trancado. Eu sempre fui normal, tipo exame, cirurgia. Eu nunca fui, sabe, medrosa, sempre fiz, tranquilo. Já senti tanta dor em cirurgia, assim, que sabe, a anestesia vai passando. Não tenho problema pra isso. Só que essa, eu não tava com meu coração aberto pra fazer. Aí, como ela tinha feito a punção, depois de alguns dias saiu o resultado, eu fiquei tranquila, sabe? Aí, quando foi no dia da cirurgia, eu fui, internei, nem queria colocar soro, nada, mas eu fiquei preocupada. Eu falei, vai que ele inventa fazer essa cirurgia mesmo? Aí a mãe em jejum é perigoso eu passar mal, porque eu passo mal quando vai pegar veia, essas coisas. Aí eu deixei a mulher à noite colocar o soro, mas eu não queria. Eu achei estranho do meu médico ter falado isso, porque o meu seio estava em paz. O meu problema é no meio. E depois da minha cirurgia, nunca mais eu tive nada. O Nico já tá com 15 anos. Então faz 14 anos que eu fiz a cirurgia, nada. Nunca mais abriu, nunca mais eu tive nenhum furúnculo, uma espinha, nada aqui, nada. Aí quando ele me falou isso, eu fiquei assustada. Eu falei, nossa, então deve ser câncer mesmo, né? Porque tá dentro, eu não tô vendo, deve ser mesmo isso. Aí eu me internei, né? Tá bonitinho, no outro dia cedo, o médico foi, a enfermeira foi, me levou pra sala da cirurgia. E aí antes dele me dar anestesia, eu falei, doutor, eu fiz a punção. E o resultado tá aí no meu pé. A enfermeira pediu pra ela colocar embaixo do meu pé, assim, no colchão. Tá debaixo do meu pé, e se eu puder dar uma olhada, porque se não for nada grave, eu não queria fazer a cirurgia. Ele já me olhou assim, meio assustado. Ele pegou tinha duas médicas do lado dele, assim, do outro lado. Ele pegou o exame, olhou, mostrou pra elas e falou assim: ela não sabe que a gente não usa mais esse tipo de exame porque não dá 100% de garantia. Só que eu não liguei, porque eu confiei muito na médica que tinha feito lá no Fleury. Aí eu não fiz a cirurgia. Aí ele me liberou, a gente desceu, tirei as coisas, pulando de alegria. Nossa, tava muito feliz que eu não queria fazer cirurgia de jeito nenhum. Aí passou, né? Passou. Fiquei bem, continuei indo lá, fazendo exames, tudo. Quando foi o ano passado, eles me deram alta. O doutor Arnaldo, lá no hospital. Quando foi, tem uns 5, 7 dias, 7 dias mais ou menos, que começou a nascer tipo um furúnculo. Furúnculo, sei lá como que fala, furúnculo. Aqui no meu seio, que era tipo quando começava lá de 14 anos pra trás. Tipo uma espinha e tal, só que a minha espinha não é tipo espinha de rosto, que fica aquele negócio, não, ela é meio interna assim, sabe? Bem interna. Nos dias foi passando, meio doloridinho, aí estourou, ficou vazando, tá vazando até hoje. Aí quando foi hoje, eu acordei e meu seio tá bem inchado, né? Aonde eu já tinha feito a cirurgia. E eu tô muito chateada. Eu não tô... Nem queria que os meninos assistissem esse vídeo, Nilson, porque eu tô muito... Eu sofri muito na época, sabe? Eu não queria passar de novo por isso. Minha mãe, nem falei pra minha mãe ainda. Claro que agora ela deve estar vendo. Mas eu queria que vocês orassem por mim. Amanhã eu vou fazer os exames. E eu vou tentar passar no médico, porque eu já passei por isso, eu sei como que é. Não adianta eu passar hoje no hospital de urgência, porque eu nem tenho convênio. E chega lá, eles não sabem o que que é, aí fica querendo mexer sem saber o que que é. Ou às vezes nem liga pra gente quando a gente chega, dá um remedinho e pronto. Então, eu conversei com o Nilson e a gente vai amanhã fazer uns exames que eu tenho que fazer. E vou passar no médico, tentar passar no médico e vou lá no Dr. Arnaldo também pra eles ver se eu consigo voltar a passar lá, né? Mas é isso.
Hoje eu tô bem assim. Eu queria só que vocês orassem por mim, porque eu acho muito estranho isso em mim. Eles não sabem me falar o que eu tenho. E eu não queria passar de novo pelo que eu passei, sabe? A minha cicatriz tá bem grande. Eu tava até achando estranho, porque quando eu fiz a cirurgia, o médico falou que se a cicatriz ficasse muito grande, eu tinha que voltar a diminuir, né? Pra não acontecer de nascer de novo. Só que como tava tranquilo, eu nem... Aí quando foi hoje, exatamente hoje, tá bem inchado o meu seio, bem vermelho, e tá doendo muito, sabe? E vazando também. Mas eu creio que vai dar tudo certo. E eu quero que vocês olhem por mim, tá bom? Eu vou tentar continuar na mesma vibe aí dos vídeos, porque não vai mudar, né? Eu tenho que continuar, tenho que fazer as coisas que tem que ser feito. Até porque eu nem sei o que eu tenho. Nunca ninguém soube, assim, na real que eu tenho. Nem o médico. Toda vez que eles olham, fala que nunca viu isso, que... Aí eu já falo, não é câncer, já fiz biópsia várias vezes. Aí eles ficam sem saber que, que diagnóstico dá, né? Mas é isso, o vídeo de hoje é pra explicar pra vocês o que... Porque no Instagram e no Facebook eu sei que muita gente me acompanha e já viu eu postar muitas coisas sobre esse assunto, pedindo oração ou alguma coisa falando sobre, né? Mas eu nunca contei na real o que aconteceu. E é isso. Tá? Quando vocês estiverem orando, orem por mim para que tudo dê certo, para que eu fique bem. Beijos, fique com Deus e até amanhã. Tchau.